Fala meus cambas, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, ok? E você que já acompanha os vídeos, muito obrigado por você estar aí acompanhando, você curtindo, assistindo todos os vídeos. Também deixando os seus comentários aqui no final do vídeo, ok? E nós vamos soltar vários vídeos assim nessa temática, ok? Vamos fazer várias temáticas e vários modelos de vídeo para você acompanhar, tá bom? Então, bora pro vídeo. O vídeo de hoje é diferente. Trouxe um tema que tem apavorado várias pessoas. Tem apavorado várias pessoas. Por quê? Todas as pessoas têm medo. Eu trouxe algo surpreendente, ok? Os 6 maiores medos da humanidade. Sim, isso mesmo, os maiores medos da humanidade. Todo mundo tem esses medos, É verdade, é verdade. Deixa eu te falar, o medo é uma sensação ou um estado emocional que a gente tem quando estamos diante de perigo. Eu sei que você conhece amigos, parentes que têm medo de diversas coisas, como por exemplo, barata. Entende? Pessoas têm medo de barata. Alguns têm medo de altura. Alguns têm medo de... vamos supor, medo de pular alguma coisa. Pular de paraquedas, andar de avião. Esses não são os maiores medos da humanidade. Nesse vídeo, você vai conhecer os 6 maiores medos da humanidade. Sim, esses medos têm apavorado, têm castigado várias pessoas, têm impedido que várias pessoas atinjam o que querem da vida. O primeiro medo que eu quero trazer para vocês é o medo da pobreza. Isso, medo da pobreza. Por quê? Existem milhares de pessoas que têm medo de se tornarem pobres. O medo da pobreza. A gente vive num mundo onde a desigualdade social é alta, é frequente. E muitas pessoas que têm algumas posses têm medo de se tornar pobre, ok? E isso geralmente aprisiona as mentes dela. E ficam a vida toda correndo todos os dias para não ficarem pobres. Mas entenda, quando você coloca na sua mente esse medo, quando você tem eternizado isso na sua mente e todo dia você vai lembrando, vai falando, vai pensando sobre isso, a chance de você se tornar pobre é muito maior. Não estou falando de pobreza, questão financeira, pobreza engloba ou como posso dizer, se estende para todas as esferas da vida. Pobreza emocional, mental, espiritual, financeira. Então é um conglomerado de várias coisas, ok? Esse é o primeiro medo. O segundo medo é o medo da velhice. Isso, medo da velhice. Porque as pessoas, elas querem continuar sempre jovem. Algumas pessoas, a moto passou aqui, né? Algumas pessoas foram instaladas em sua mente drives mentais de que quando a pessoa se torna velha, ela fica pobre. Então, por esse motivo, muitas pessoas têm medo de se tornar velhos. Muitas pessoas têm medo da velhice. Estar velho não é sinônimo de pobreza. Eu queria que você tirasse isso da sua cabeça agora, ok? Porque existem milhares de pessoas velhas e ricas, prósperas, financeiramente, materialmente, mentalmente, espiritualmente. Então, esse é um dos medos que tem aprisionado várias pessoas. E com isso, muitas pessoas têm recorrido a fazer cirurgias plásticas para manter a pele mais nova. Nada contra isso, ok? Você faz com o seu corpo o que você quiser. Mas entenda, isso que te levou a você fazer isso é um medo de você se tornar velho. Porque muitas pessoas têm. Quando se tornar velho, vai estar com as rugas, vai estar pobre. Então, todas essas coisas. O terceiro medo é um medo que eu tenho. Eu tinha. Até ontem, já não tenho mais. Por que eu te digo que eu não tenho? Anteriormente, eu tinha medo de gravar vídeo para postar para as pessoas verem. As pessoas vão me criticar, vão falar não sei o que, eu não sou famoso, vai ficar gravar e ficar lá no celular toda hora, assim, influencer, você um monte de coisa. Esse medo, o medo da crítica, tem aprisionado várias pessoas. Várias pessoas têm uma mina, têm um tesouro instalado dentro delas.
E esse medo da crítica tem os impedido de elas prosperarem, tem os impedido de elas transbordarem. Porque o que o mundo sabe sobre você muito menor do que você pode ensinar. Essa frase é de Tiago Fonseca, né? Parafraseando. Então, é importante que você entenda. As pessoas vão te criticar. Se você não fazer nada, vão te criticar, é o mesmo. Quando você começar a fazer alguma coisa, vão te criticar mais ainda. Então, uma coisa, não deixe que as críticas das pessoas te paralisem. Não deixe que as críticas das pessoas deixem de você viver seu propósito, deixem de você cumprir a sua missão. Deixem de você fazer aquilo que você mais ama, beleza? Quarto medo é medo de perder o amor de alguém. Muitas pessoas ficam presas a isso. Ficam limitadas a fazer alguma coisa, ficam limitadas a tomar uma decisão, porque tem medo de perder o amor de alguém. Pode ser do pai, da mãe, da avó, do irmão, da namorada, do marido e várias outras pessoas que estão perto dela, do pastor, do professor, do padre, do apóstolo. Então, muitas pessoas ficam com medo de fazer certas coisas que estão atreladas a seu propósito, certas coisas que vão mudar a sua vida, que vão deixar ela vivendo o seu propósito, fazendo coisas que elas amam, porque elas sabem, se eu começar a fazer isso, vou perder o amor de meu pai. Se eu não fazer a faculdade de medicina, fazer a faculdade de contabilidade, meus pais vão deixar de amar, vão deixar de me amar, vão falar mal de mim. Então, muitas pessoas são presas a isso. E esse medo tem feito com que muitas pessoas vivam infelizes. Tem muita gente aí infeliz no mundo. E não é pouco. Por quê? Porque em algum momento da vida não conseguiram escolher. Tiveram que fazer alguma coisa para agradar outra pessoa, com medo de que perdesse o amor dessa pessoa. Ok? O quinto medo é medo da doença. Muitas pessoas têm medo de ficar doente. E eu sei que para alguém que já passou por uma situação de doença, que passou muitos dias internado na UTI, muitos dias sem poder se alimentar, sem poder ver as pessoas que amam, e para além disso, os drives que foram instalados mentalmente, que pessoa doente não pode fazer nada, pessoa doente não pode não sei o que, um monte de coisa que foi instalado. Muitas pessoas vivem com esse medo e passam dias após dias pensando nesse medo. Com medo de ficar doente, medo de pegar uma doença, medo de desenvolver uma doença, Então, nesse parâmetro, nessa vida, acabam se privando de fazer diversas coisas. Acabam ficando presas, acabam ficando limitadas com medo de fazer uma diversa atividade. Não estou dizendo aqui nesse vídeo que ficar doente é legal. Não. Só estou te dizendo que esse medo que você tem da doença te leva mais para ficar doente do que para você ficar são, ok? O último medo é o medo da morte, o sexto medo, o medo da morte. Por que medo da morte? Porque muitas pessoas querem ser eternas, muitas pessoas querem viver para sempre. Muitas pessoas, se tiveram algum momento no percurso da vida uma experiência com morte, um parente próximo, um amigo, um irmão, um familiar, isso causou um trauma, isso causou um bloqueio dentro dessa pessoa. E ela fica presa nesse mundo aqui dela, na cabeça dela. Porque os medos são na cabeça dela. Por quê? Porque as pessoas querem viver para sempre. Só que se esquecem que para você viver para sempre, você precisa fazer diversas coisas. A única pessoa que é eterna é o Criador do Universo, Jesus Cristo. Você vai viver eternamente. Isso você pode conseguir. Mas duas coisas que você precisa entender. O mundo vai acabar. Jesus vai restaurar esse mundo. E Ele vai dar para aquelas pessoas que vivem segundo o seu princípio, segundo as suas leis. As pessoas que obedecem Ele vão ter a oportunidade de morar com Ele. Eu estou me preparando a cada dia para isso, para morar com Ele eternamente. Mas, apesar de que tenho essa certeza,
Algumas pessoas não têm essa certeza de que Jesus Cristo, ele venceu a morte. Ele é a única pessoa que consegue vencer. Ele venceu a morte. Então não precisa ter medo da morte, porque existe alguém, o leão da tribo de Judá, que venceu a morte. Isso, ele venceu a morte. Ele tem a chave do abismo. Por ele ter a chave do abismo, por você ser uma criatura dele, feito à imagem e semelhança dele, você não precisa ter medo da morte. Você não precisa ter medo da morte. Você precisa continuar a confiar nele. Se você morrer, se algum parente teu morrer, lembra que a morte é um descanso. Diz a Sagrada Escritura. Está dormindo. Quando Jesus voltar, vai ressuscitar, vai acordar essa pessoa e vai viver uma nova vida, juntamente com ele na eternidade, né? Então, o vídeo de hoje termina por aqui. Os 6 maiores medos da humanidade. Todo o mundo já sentiu em algum momento esse medo. Eu já senti esse medo. Já alguns medos aqui são assim muito relacionados a mim, entende? Eu fiz um estudo para trazer assim algo diferente para vocês e eu trouxe esses 6 maiores medos. Por quê? Porque as pessoas querem ficar eternizadas na memória. Lendas não vivem para sempre, entende? Você que chegou até aqui nesse vídeo, muito obrigado. Se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, deixa o teu comentário aqui no final do vídeo, ok? E deixa